Então hoje nós vamos falar, irmãos, sobre acordando com o pior dos pecadores. Vamos iniciar com uma oração, irmãos. Eu vou pedir para um dos nossos, já sei, eu vou pedir para o irmão Celso. O irmão Celso está chegando lá, ó. Vou pedir para o irmão Celso orar. Agora sim, porque todo mundo está entendendo a voz do irmão Celso, já não há mais desculpas. Ora para nós, irmãozão Celso, para nós iniciarmos o estudo. Tá bom, meu querido. Sim. Oremos, irmãos. Amado Deus, Pai Santo, gratos somos a Ti por todo o Teu amor, Teu cuidado, Teu carinho para com todos nós, ó Pai. Sendo Tu, Deus, tão distante de nós, pecadores, vis, rebeldes homens miseráveis. E, no entanto, Senhor, Tu nos escolheu, nos separou para, no tempo da nossa vida, Te dar a revelar-nos quem Tu és, a revelar-nos o Teu Filho amado Jesus Cristo e a Sua obra completa e perfeita, onde passou por essa terra, deixando aqui tudo que nós precisávamos, Senhor, para ter como exemplo de uma vida justa. Entretanto, nós por nós mesmos jamais conseguiremos sequer dar um passo, Senhor, sem pecado, pois Tu bem sabes, ó Senhor, quem nós somos e o quão distantes estamos de Ti. E por isso não nos deixaste, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu propósito, nos enviaste o Teu Espírito. E Ele sim nos vivificou, nos regenerou, e a partir daí, colocando em nós o dom da fé para crermos na obra santa e completa do Teu Filho, a Sua morte e ressurreição. Hoje, Senhor, nós temos vida e paz contigo. Estamos, Senhor, numa caminhada onde desejamos Te agradar, queremos Te honrar, queremos ter uma vida, Senhor, que seja reta, justa, santa. No entanto, Senhor, também não conseguimos, porque isso não depende de nós, só através do Teu Espírito, só através da Tua obra, Senhor. E por isso estamos diante de Ti, porque Tu nos deste a oração como uma ferramenta, como um meio de levar a Ti o nosso desejo, o nosso anseio, as nossas demandas, Senhor. E bem sabemos que Tu nos ouve, a Tua palavra nos promete, nos declara isso de uma maneira aberta, e nós não temos a menor dúvida de que Tu estás nesse momento ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. E certamente, Senhor, por aquilo que Tu mesmo tem operado em nós, Tu nos ouve e nos responde de uma maneira que nós somos indignos, Senhor, que não merecemos. Aliás, o único mérito nosso é condenação. Bem conhecemos e sabemos disso. Oxalá, Senhor, a Tua misericórdia nos alcançou de uma maneira que hoje nos alegramos, nos contentamos e vivemos, Senhor, embora ainda pecadores, às vezes escorregando, murmurando, até, que sabe lá, em algum momento, até alguma blasfêmia, Senhor, perdoa-nos por Tua grande e imensa misericórdia, mas ouve o nosso clamor e nos ajuda a buscar caminhos, meios de Te servir com retidão, de ter uma vida realmente completa em Cristo Jesus. Nos modela nele, nos ajusta a ele, nos conforma à sua imagem, para que, Senhor, pelos méritos de Cristo nós pedimos, para que Tu sejas glorificado, para que nós possamos realmente Te adorar, possamos nos gloriar em Ti e na cruz de Jesus Cristo. Senhor, esse estudo é um meio de graça que Tu nos concedeu. É uma forma, Senhor, de estarmos juntos, como igreja, estudando um conteúdo para que sejamos orientados por Ele a melhorar as nossas vidas, a melhorar a nossa maneira de estar, de ser e de viver. Pela qual Te pedimos, Senhor, nos abençoa nessa noite, os nossos irmãos que o pastor Josué que está dirigindo, o pastor William junto, acompanhando, coordenando, os demais diáconos, de toda a irmandade da igreja, aqueles que estão nesse momento tendo essa oportunidade, estão aqui juntos, seja conosco
cada um no seu lado, na verdade, cada um do seu lugar, mas, Senhor, nós cremos que dessa maneira Tu nos tem abençoado muito e hoje certamente não será diferente. Abre o nosso coração, o nosso entendimento para abraçar os conselhos, para aceitar as repreensões, para verdadeiramente receber a Tua palavra que está aí contida nesse estudo. Não por nós, mas para a Tua própria glória. Por amor de Ti mesmo te rogamos, no nome amado e precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Muito obrigado, irmãozão. Muito obrigado. Então, amados, vamos tratar do capítulo 2, acordando com o pior dos inimigos, dos pecadores. Acordando com o pior dos pecadores. E aí, irmãos, a gente, lendo o capítulo, a gente vai entender que o pior dos pecadores somos nós mesmos, né? Tá falando de nós acordando com nós mesmos, né? Porque quando eu li primeira vez o título, eu pensei que eu estava acordando com o pior dos pecadores, o pior dos pecadores era a Tamires, no caso, né? Não era eu. Ela não gostou muito da história, não, mas... E aí você lendo o capítulo, você vai perceber o quê? É você despertando com você mesmo. Então somos nós, como pecadores, conosco mesmo. Esse é o grande problema, esse é o grande dilema desse capítulo. Então ele vai falar aqui as novas sobre quem realmente nós somos. Então ele começa o capítulo tratando sobre alguns conflitos de um casal, né? Dando alguns exemplos de conflitos, para mostrar o quê? Que todos nós, diante desses conflitos conjugais, é que os nossos pecados, eles são evidenciados. Não é que eles nascem, eles surgem, mas eles se tornam evidentes a partir desse contato entre marido e mulher, surgem os conflitos matrimoniais, certo? Agora, por que nós... E aí, nós podemos entender isso, quando ele fala em alguns momentos, ele fala assim, eu amo a minha mulher, eu amo a minha esposa, e diante desse amor que eu tenho por ela, por que eu faço coisas que desagradam a ela? Então, me veio à mente Romanos, capítulo 7, versículo 15, eu só vou ler, se os irmãos abrirem, Romanos 7, 15 a 17, fala o seguinte, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, Paulo está falando. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo, no drama de Romanos 7, ele mostra o conflito entre a carne e o espírito. Ele mostrando o quê? Que muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer. Coisas que nós não desejaríamos fazer em momento algum e nós acabamos fazendo. Por quê? Por causa do pecado remanescente que está em nós. Então, esse pecado em nós é que vai, muitas vezes, tomar a frente e agir, né? Paulo fala, interessante como Paulo trata o pecado como uma outra pessoa, como se fosse uma espécie de outra pessoa. Mas o pecado está dentro de nós. Nós somos o pecador. Nós agimos de acordo com os nossos interesses, mesmo indo contra o nosso desejo santo, que o Espírito Santo coloca em nós. Então, o pecado é o inimigo que existe em nós, é o inimigo persistente. Nós devemos estar cientes, irmão, de que esse pecado, ele reside no ser humano, em nós, ainda que tenhamos crido no Senhor Jesus Cristo, ainda que tenhamos sido regenerados, existe o pecado remanescente, e ele continua dentro de nós. Essa é uma realidade da qual nós sabemos, muitas vezes teologicamente, nós afirmamos que sabemos, mas nós muitas vezes não aceitamos essa realidade na prática do dia a dia. Então devemos estar cientes dessa miserabilidade intrínseca a nós, irmãos. É isso que Paulo mostrava como algo muito forte. Ele falava de maneira que ele se colocava como o pior dentre todos os homens. Ele se via como o pior dos pecadores. Então é interessante porque ele vai, o autor vai pegar 1 Timóteo 1,15 e vai citar esse versículo como mostrando para nós a base
que era a base da fé de Paulo nesse sentido. Ele fala, fiel à palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, ele mostra o quê? Existe uma mensagem que é digna de toda aceitação, uma mensagem que é de alta importância, e ela deve ser crida. Qual? Que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, mas não só isso. Cristo Jesus veio salvar pecadores, mas dos quais eu sou o principal. Então, essa é a questão, irmãos. O problema é que nós aceitamos dizer, né? As pessoas dizem que nós somos pecadores. Nós aceitamos, muitas vezes, que as pessoas digam que nós nascemos somente depravados. Nós aceitamos a doutrina da depravação total, só que nós não aceitamos perceber que nós somos o pior dos pecadores. Todos à nossa volta são melhores do que eu. Então, esse é um ponto muito importante, irmãos, porque Paulo comparava essa sua pecaminosidade não com outras pessoas, mas ele comparava essa pecaminosidade à luz das Sagradas Escrituras, à luz de quem Deus é, da santidade de Deus. Então, quando nós olhamos, comparando nós com Deus, com a santidade dele, com a santidade do Filho dele, a gente vai se ver o quê? O pior dos pecadores. Nós não podemos nos comparar com as pessoas à nossa volta, porque nós faríamos um juízo errado, um julgamento falho. Nós devemos nos preocupar com quem? Nos comparar com quem? Com o Senhor nosso Deus, que é santo. Então, diante dessa grandiosíssima santidade, eu me vejo o quê? Totalmente corrompido, totalmente depravado. E não somente isso, mas Paulo também, ele se analisava, irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, analisando o que? O seu próprio coração. Como Davi, que pega no Salmo 139 e fala, sonda, meu Deus, meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa deve ser a nossa atitude continuamente, irmãos. E nós devemos, sim, todos nós, chegarmos à terrível conclusão de que nós somos totalmente depravados. E isso não pode nos desencorajar. Nós devemos chegar à terrível conclusão de que nós somos o pior dos pecadores. Mas isso não deve nos deixar deprimido. Pelo contrário, quando a verdadeira luz raia nos corações, mostrando quem nós somos, é isso que vai fazer com que nós contemplemos a graça e a misericórdia de Deus demonstrada em nós, em Cristo Jesus. Então, amados, diante dos nossos pecados, qual que deve ser a nossa postura? Esse é um grande problema que nós vemos. Muitas vezes nós vemos em alguns irmãos, e até mesmo em nós, em algumas crises, que diante dos pecados a gente acaba se desesperando. E falando, meu Deus, mas eu sou muito, muito pecador. Como se a graça de Deus, como se o sangue de Cristo, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo não fosse suficiente para nós. E não. Pelo contrário, quando nós vemos essa nossa realidade moral totalmente depravada, a gente tem que justamente o quê? Olhar para Cristo, percebendo que com gratidão e louvor, recebendo essa bênção e aceitando essa bênção que nós recebemos em Cristo Jesus, que foi o quê? A salvação, a redenção. Então, essa é a maravilha do Evangelho. É isso que nos torna, irmãos, não nos torna humildes diante do Senhor para percebermos o quê? Que ainda na nossa miséria, ainda sendo quem nós somos, Ele envia o seu Filho amado para morrer por nós, pecadores. Então, nós somos constrangidos por esse amor a amá-lo diariamente, a viver por Ele, a louvá-lo, a glorificá-lo, engrandecê-lo com gratidão pelo amor e pela misericórdia dispensados a nós. É isso que gera o amor, irmãos, que nós devemos ter para com Deus. Como fruto do quê? Do constrangimento dele ter nos amado, ainda que nós não merecêssemos. Dele ter nos perdoado, ainda que nós tivéssemos uma dívida grandiosa diante de Deus. Então, ele vai mostrar também aquele texto da mulher falando, né? Jesus em Lucas 7,47, quem muito amou, muito ama, é por quê? Porque muito foi perdoado. Então, quanto mais nós vemos a nossa situação de miséria depravada, mais nós vamos ver o tamanho do amor e do perdão de que Jesus é o Senhor.
E isso, irmãos, é algo que só pode vir do Espírito Santo. E quando vem do Espírito Santo, irmãos, esse reconhecimento, essa tristeza provinda do reconhecimento do pecado, quando provém do Espírito Santo, essa tristeza nos leva a Cristo. Isso chama-se arrependimento. Agora, quando a nossa tristeza provém da nossa carne, muitas vezes, ela vai nos levar, irmãos, a tentar produzir uma piedade fundamentada na escravidão do legalismo. Isso já não é arrependimento, isso é remorso. Então, o que nós vemos em 2 Coríntios 7:10, por exemplo, diz o seguinte, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, em 2 Coríntios 7:10, está falando o quê? Que a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Morte. Mas, segundo Deus, produz arrependimento. Então, essa tristeza, que um pouco mais à frente vai falar que tem que se transformar no quê? Em alegria. Essa tristeza, uma tristeza por vermos quem nós somos, mas ela não fica só nisso. Ela se transforma em alegria, porque nós olhamos para Deus, em Cristo Jesus, e percebemos quão grande obra de redenção Ele fez em nosso favor. Fala uma coisa? Eu queria ler um versículo, né? Tem a ver com esse contexto. 1 João 3, versículo 19. Diz assim: e nisso conheceremos que somos a verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Amém. E conhece todas as coisas. Amém. Nesse contexto de que, quando nós nos vemos pecador, nós temos a tendência de nos desesperar, né? Porém, 1 João ele deixa claro que nós não devemos nos desesperar, porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Isso, e ainda que nós vejamos o pecado de um modo extremamente terrível, perverso, vil, ainda que isso seja algo pesado para nós devemos o quê? Ser tomados de alegria, porque diante de toda essa malignidade provinda de nós, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu por nós pecadores. Então, é essa a verdade digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar o quê? Pecadores. Quem? Eu, o pior dos pecadores. Você tem que se fazer para você mesmo. Eu, o pior dos pecadores. Então, nós devemos ser tomados de alegria, irmãos, devido a essa grande obra de salvação realizada em nosso favor, porque nós somos redimidos pela graça, mediante a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos capacita a viver o quê, irmãos? Uma vida matrimonial com o nosso cônjuge. Porque, do mesmo modo que nós vemos que nós somos pecadores e o nosso cônjuge não merecia viver conosco, de tão pecadores que nós somos, ao mesmo tempo nós somos tomados de alegria, a saber o quê? Que o Senhor Jesus nos salvou. E em Cristo Jesus, nós podemos, sim, ter um relacionamento santo com os nossos cônjuges. Amém, irmãos? Então, conflitos. Os conflitos, irmãos, sempre haverá conflito na vida dos cônjuges cristãos, na vida do cristão e principalmente no matrimônio cristão. Sempre haverá conflitos. Só que acontece o quê? Muitas vezes, nesse conflito dentro do casamento, nós nutrimos expectativas que não são bíblicas em relação ao outro. Nós buscamos, muitas vezes, no outro uma realização própria. E aí o que acontece? É aí que surge o que o autor falou no capítulo anterior, quanto à teologia pessoal de cada um de nós. Surge uma teologia defeituosa. Sabe aquela teologia do tipo seguinte, você é minha esposa, você tem que se submeter a mim. E aí ela não se submete e fala assim, rapaz, mas eu não estou valendo mais nada, né? Não estou valendo mais nada, pois ela tem que se submeter a mim. Eu sou a cabeça do meu lar. E você começa a cobrar isso como algo que, para você, é uma realização pessoal sua. E você esquece da realidade do pecado seu, da sua esposa, de como tem que ser tratado essa questão do pecado. Então, muitas vezes, irmãos, nós discordamos abertamente de 1 Timóteo, dizendo que aquela palavra não é fiel e não é digna de toda aceitação.
Porque a gente acaba dizendo que Jesus veio ao mundo para satisfazer o que? As minhas necessidades, as minhas expectativas, as quais são maiores do que as expectativas e necessidades de qualquer outra pessoa, incluindo o nosso cônjuge. Então é nesse momento, irmãos, que a gente tem que se apegar à palavra do Senhor. Ela é verdadeira e é digna de toda aceitação. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus veio ao mundo salvar quem? Salvar meu cônjuge porque ele é pecador? Não, vou salvar a mim, porque eu sou o pior dos pecadores. Essa é a questão, irmãos. Então nós somos chamados, nesse capítulo, a fazer uma avaliação de nós mesmos, assim como Paulo fez. Uma avaliação de si mesmo, à luz da santidade de Deus. Nós somos chamados a fazer uma avaliação de nós mesmos, para saber quais têm sido os princípios norteadores da nossa vida, irmãos. Quais têm sido os princípios norteadores da nossa vida? Quais têm sido os princípios que regem as nossas ações? Nós somos pecadores, nós devemos reconhecer isso. E em Cristo Jesus nós sabemos o quê? Que a única solução para esse problema do pecado é a graça. É a graça de Deus em Cristo Jesus, não tem outra solução. Quando nós entendemos isso, que nós somos alvo da graça de Deus, ou ainda nós temos confiado nos nossos braços, ainda temos confiado na nossa força, confiado no nosso desempenho, achando que hoje eu pequei, mas que coisa, da próxima vez eu não vou pecar nessa área. É assim que nós temos vivido, onde nós temos nos entregado a Deus, em Cristo Jesus, por meio do arrependimento, confissão de pecado, choro. O Senhor, tem misericórdia de mim. Uma confissão real. Isso, ele vai falar um pouco mais à frente. Então, irmãos, sem essa profunda e clara consciência do pecado, não haverá verdadeiro arrependimento, irmãos. Ou verdadeira compreensão do nosso problema. Não haverá uma verdadeira o quê? Reconciliação. E muito menos uma mudança de vida, de atitude. Então, nós temos que estar cientes, completamente conscientes do nosso problema, para que a gente possa lidar com o problema como a palavra de Deus orienta que nós lidemos. Certo? Então, quando nós reconhecermos que 1 Timóteo 1, 15 e 16 foi para nós, e é um texto digno de total confiança, então nós aceitaremos sim que nós somos, não simplesmente pecadores, mas o principal dos pecadores. E que não é mais o meu cônjuge o problema, mas sou eu o problema do meu casamento. É esse o ponto principal desse capítulo, irmãos. Então, queridos, todos os nossos pecados, irmãos, devemos entender, eles são primeiramente contra Deus. É por isso que nós devemos nos ver como o principal dos pecadores. Eu não pequei contra minha esposa somente, eu pequei contra Deus. E a minha própria natureza é que gera esse pecado. Ou seja, então minha natureza, ela é ofensiva a Deus, ela ofende diretamente o Senhor nosso Deus, que é perfeitamente justo, santo, bom. Então, queridos, eu queria até ler aqui com vocês a questão da página 38, penúltimo parágrafo. Eu achei muito interessante, porque eu já vi que muitos de nós caímos nesse pecado, inclusive nas nossas reuniões de oração. Inclusive nas nossas reuniões de oração. Nós devemos enxergar, irmãos, a gravidade do nosso pecado, nos arrependemos porque nós estamos pecando contra Deus. Mas nós somos tão malignos, que nós começamos a fazer de meios ilícitos que a palavra de Deus nos orienta, como confissão de pecado, arrependimento, transformamos meios lícitos em instrumentos de pecado. Olha o que ele coloca aqui na página 38, penúltimo parágrafo, lá embaixo. Vários anos atrás tomei consciência de um hábito sutil e destrutivo. Sempre que eu sentia haver pecado contra quem, que é a esposa dele, confessava-lhe meu pecado e buscava resolver a situação. Esse comportamento parece muito bom quando eu expresso assim, não é? Ele vai falar, é um comportamento santo, piedoso, bom. Mas percebi que meu objetivo não era nada nobre. Eu queria uma restauração rápida e eficaz de nosso relacionamento para que não me sentisse mal e prosseguisse as coisas mais importantes.
Em outras palavras, a confissão era basicamente um instrumento que eu usava para o meu próprio bem. Não admira que eu tivesse frequentemente um sentimento superficial e memorativo, que agora creio ter sido uma inspiração amorosa do Espírito Santo. Então, amados, nós somos chamados constantemente, irmãos, a nos colocarmos diante do Senhor e pedir que Ele sonde o nosso coração. Porque nós somos miseravelmente pecadores, irmãos. E nós transformamos meios da graça santos, lícitos, assim, meios da graça, assim, extraordinários, sublimes. Nós pegamos esse meio da graça e transformamos em meio de pecar. Então ele mostra daqui, isso, irmãos, tem que tocar fundo no nosso coração. Principalmente nós que nos reunimos de quarta-feira no culto de oração, para que nós comecemos a avaliar quais as intenções do nosso coração em confessar pecados. Se está havendo realmente arrependimento, ou se essas confissões de pecado são confissões superficiais, onde aquele pecado que eu amo continua sendo alimentado. Então ele mostra daqui, revelando o quê? Tudo isso feito de maneira enganosa vai só minar o nosso casamento, vai só minar o nosso relacionamento. Não vai ser uma bênção. A gente se utiliza disso para alcançar os nossos próprios benefícios. E não podemos, irmãos, de jeito nenhum, devemos sempre estar diante do Senhor. Nesse sentido, vai pedir que Ele sonde nosso coração, para que nós não busquemos objetivos egoístas por meio de instrumentos santos e piedosos, orientados pelo próprio Deus, para que nós nos utilizemos deles. Então, amados, o nosso objetivo com o estudo desse livro tem que ser o quê, irmãos? Nós devemos desenvolver, primeiro, uma teologia bíblica, não uma teologia da nossa cabeça, mas uma teologia bíblica. Devemos nos esmerar mais e mais na palavra do Senhor. Segundo, irmãos, nós devemos saber quem é Deus. Devemos saber qual o testemunho que Ele dá de si mesmo nas suas Sagradas Escrituras. Terceiro, irmãos, nós devemos reconhecer que nós somos o pior dos pecadores. Diante desse sublime conhecimento de Deus, nós devemos enxergar, nós somos o pior dos pecadores. Depois, irmãos, devemos passar a identificar o quê? Os nossos próprios pecados. Quais são os nossos pecados? Quais têm sido os meus pecados? E isso o Espírito Santo vai nos ajudar dia após dia nessa revelação, orientando-nos, mostrando-nos isso. Depois, irmãos, devemos sentirmos o quê? Profunda tristeza pelos nossos pecados. Sermos conduzidos a um verdadeiro arrependimento ao enxergarmos esses pecados. Devemos ter o quê? A compreensão plena da misericórdia de Deus dispensada a nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para quê? Para que nós possamos, diante dessa visão terrível, tenebrosa de nós mesmos, confiarmos na graça de Deus revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para sabermos o quê? Que por meio do Evangelho, é o Evangelho, o único meio pelo qual nós seremos possibilitados de viver uma vida santa, uma vida rendida aos pés da cruz de Cristo, uma vida, irmãos, de reconciliação, uma vida de comunhão com o nosso cônjuge. Entende, irmãos? Então, essa clareza tem que ser cada vez maior. Conhecemos quem Deus é, quem nós somos. Para quê? Para que nós tenhamos um casamento santo. Sabendo quem Deus é, quem nós somos, irmãos, nós saberemos como deve ser o nosso casamento. Amém, irmãos? Então, reconhecendo-nos, irmãos, como o pior dos pecadores, isso vai fazer de nós pessoas humildes e quebrantadas. Os puritanos diziam que não existia, não tinha como existir um cristão orgulhoso. Do mesmo jeito que não tem como existir um demônio humilde. Não dá. Então nós temos que ser pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas que ouvem a exortação, pessoas que ouvem, estão atentas à voz do Espírito Santo. Pessoas que desconfiam de si mesmas. Isso, sabem que elas são pecadoras. Ela se vê pecadora a tal ponto que ela fala assim, rapaz, sou eu que estou errado. Esse é um ponto fundamental, irmãos.
Então, é dessa maneira que nós vamos conseguir conviver com os nossos cônjuges, conviver com os nossos filhos, conviver com colegas de trabalho e com outras pessoas, todos os nossos relacionamentos. Essa tarefa, irmãos, cabe ao Espírito Santo mostrar para nós quem nós somos, mas, como Paulo, nós somos chamados também ao quê? A realizar uma autoavaliação, uma avaliação perspicaz de nós mesmos. Além de conhecermos mais e mais do caráter da santidade de nosso Deus, devemos sempre estar nos avaliando e pedir que o Senhor nos avalie, que o Senhor sonde o nosso coração, certo? Mas cientes de quê? De que nós somos filhos de Deus, irmãos. E que o Senhor está efetuando o que em nós? Tanto o querer quanto o realizar. Ele está trabalhando dentro de nós, transformando-nos como filhos, à imagem de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que reconhecer a nossa miséria pecaminosa não nos faz desanimar, não nos faz esmorecer. Você só vai desanimar e esmorecer se você não tiver com o olhar em Cristo, se você estiver vivendo uma vida cristã legalista. Não tem como você desanimar e esmorecer. Pelo contrário, essa vida, essa visão deve nos levar a uma alegria muito grande. Deve nos levar a celebrar, irmãos, a maravilhosa obra de redenção realizada em nosso favor por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque apesar de sermos quem nós somos, Ele morreu por nós. Ele deu sua vida por nós e nos salvou. Então entendamos, eu sou o principal dos pecadores. Cada um de nós devemos dizer isso. Eu sou o principal dos pecadores. Mas, se eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou filho de Deus. Eu não sou o pior dos pecadores lançados, deixado por minha própria conta. Somos filhos de Deus. É por isso, irmãos, que não há espaço para orgulho, arrogância, jactância. Por quê, irmãos? Porque tudo que nós fazemos de nós mesmos, a nossa própria natureza, é pecado. Se provém de nós, é pecado. Agora, se tudo que fazemos que não é pecado, aquelas coisas que nós fazemos que não é pecado, devemos ter consciência plena que não vem de nós. Veio da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, a humildade, irmãos, é a característica principal, fundamental do cristão. É a virtude, irmãos, que realmente evidencia um conhecimento correto de quem Deus é, de quem eu sou e de quem o meu cônjuge é. A humildade evidencia isso. Uma pessoa que não é humilde, ela está evidenciando o quê? Que ela não tem, apesar de informações cognitivas corretas, mas ela ainda não recebeu no seu coração o quê? Ela não percebeu no seu coração quem Deus é, quem ela é, diante das pessoas que estão à volta dela. Então, irmãos, reconheçamos humildemente, irmãos, a nossa condição pecaminosa. Nós devemos estar cientes, irmãos, de que nós fomos perdoados e salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, Senhor. Nós devemos estar conscientes, irmãos, e vivendo de modo agradecido, gratos ao Senhor por essa vida eterna, por essa salvação que nos alcançou, por nós termos sido alvos de Deus em Cristo Jesus, para sermos salvos, alvos dele para recebermos essa misericórdia, essa graça. Devemos ser eternamente gratos a ele. Esse amor dele deve nos constranger, sabendo que cada provisão diária, cada situação que nós passamos, inclusive os conflitos, são úteis para que nós possamos nos conhecer melhor, conhecer quem Deus é, a grandeza da graça dele, sabendo que tudo isso coopera para o nosso bem, tendo em vista transformar-nos à semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, minha querida, reconheça humildemente a sua pecaminosidade. Somente assim é que você vai conseguir viver um casamento, que é o assunto, um casamento pleno da graça de Deus. É só assim que você vai conseguir se relacionar com outras pessoas, outros irmãos, um relacionamento pleno da graça de Deus, um relacionamento santo com o seu cônjuge e com seus filhos. Amém, irmãozinhos? Vamos encerrar com uma oração, e aí eu vou abrir para os irmãos para a gente comentar sobre o capítulo. Vamos com nossas cabeças, irmãos? Senhor nosso Deus, quão maravilhoso, Pai. Quão maravilhosos são os teus ensinos, ó Deus.
quão maravilhosa a sua Sagrada Escritura, ó Pai. O objetivo, ó Deus, teu sempre foi, ó Pai, mostrar a cada um de nós quem realmente nós somos. Esse é o objetivo do teu Santo Espírito, ó Pai, revelar a nós, ó Deus, o nosso pecado, revelar a nós que nós estamos diante do seu juízo, ó Deus. Revelar a nós, ó Pai, que nós de nós mesmos somos miseráveis, depravados, inúteis para a sua glória, para o seu reino, para ti, ó Deus. Ó Senhor, merecemos o inferno, ó Pai. Merecemos em nós mesmos o inferno. Merecemos, ó Deus, em nós mesmos sermos descartados, ó Pai, como vasos inúteis, vasos para a desonra. Ó Senhor amado, tu te compadeceste de nós, ó Deus, e por tua eterna compaixão, ó Pai, por tua eterna misericórdia, meu Deus, antes da fundação do mundo nos escolhesse em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos aqui diante de ti, Pai, gratos por essa magnífica obra de salvação em nosso favor. Mas ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos quem nós realmente somos. Sabemos que nós somos pecadores, ó Pai, não é suficiente. Temos em nossas bocas, ó Pai, que nós somos inúteis, somos vermes, somos porcos, somos cães. Tudo isso, ó Pai, não passa de demagogia. Se a tua verdade não estiver selada em nossos corações, ó Pai, e nós não sentirmos isso na profundidade do nosso ser, de modo, ó Pai, a sermos humilhados e quebrantados, sabendo, ó Pai, que tudo que temos provém de ti e de ti somente, que toda a glória é tua, ó Deus. Faça-nos enxergar essa realidade para o nosso dia a dia, no relacionamento com os nossos irmãos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Ó Senhor amado, ajuda-nos, ó Pai, porque é essa realidade do Evangelho impressa em nossos corações, que vai fazer com que vivamos vidas piedosas, vidas realmente santas, reconhecendo nossos pecados, desconfiando de nós mesmos, olhando para nós, ó Pai, sabendo que nós sim somos os piores pecadores, que nós sim não podemos confiar em nós mesmos. Nós sim, ó Pai, não somos confiáveis, ó Pai, mas que a tua palavra sim é digna de toda aceitação. A tua palavra sim é digna de todo crédito. Que nós somos pecadores, ó Pai. E que Jesus veio esse mundo para salvar quem? A nós pecadores, mas não somente isso. Nós somos o principal dos pecadores. Ajuda-nos a enxergar isso, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Obrigado por esse livro maravilhoso, pelo David Harvey que escreveu, pelo modo como ele expõe as tuas verdades. Louvamos a ti, ó Pai, que possamos como igreja continuar nos utilizando, ó Pai, desse material, desse recurso, para que possamos ser despertados, ó Pai, para que possamos ser avivados, porque sabemos, ó Pai, que todo o seu mover de avivamento na história da igreja começou, ó Deus, com um profundo reconhecimento de pecado. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, essa nossa pecaminosidade, as intenções malignas de nosso coração e nos arrepender. Para a glória do teu santo nome, eu te peço. Amém, Senhor. Amados irmãozinhos, vou abrir agora para os irmãos comentarem, tá? Pastor William, Ricardo, Kenny, Caicão aqui também do lado. E os demais irmãos, fiquem à vontade, irmãos. Olha lá, o Davizão está aí também. Pode comentar, viu, Davi? Eu queria comentar. Na página 35, eu achei muito interessante quando o autor está falando aqui. No terceiro parágrafo ele começa, né? Mas é no último parágrafo que está esse fato. Ele está falando do amigo de duas pessoas que ele conhece, Bob e Sally. Ele está falando de... Sally, né? Bob e Sally. E aí ele diz que eles estão reivindicando coisas verdadeiras. Ele fala que o Bob ele estava reivindicando o respeito, e é algo bíblico, muito bom. E Sally, né, a esposa, ela estava reivindicando que ele fosse mais firme, passasse mais segurança, entre outras coisas. Aí eu queria comentar e ler esse trecho aqui. Ele fala: de fato, não há nada de errado nesses desejos específicos. O problema surge quando várias vezes na semana eles repetem reclamações sobre as falhas do outro, reiteram suas exigências por mudanças e proferem com poucas variações as mesmas observações dolorosas que têm trocado entre si durante meses. Curiosa e tragicamente, tanto Bob como Sally
sentem-se justificados por muitos dos livros que leram a respeito de casamento. Impressionante, né? Livros que alimentam seu senso de justiça, negado, e parecem legitimar as necessidades que eles sentem com tanta profundidade. Rapaz, quando eu li isso daqui, eu achei extremamente pertinente para mim mesmo. Porque a gente que estuda bastante a Bíblia, pela graça de Deus, a gente vê muita coisa e a gente cai no erro de, muitas vezes, na tendência de querer exigir o comportamento santo do cônjuge, que não é errado, só que sem olhar para si. E ele fala, inclusive, de livros sobre casamento que falam sobre esse aspecto e que nós podemos ler com aqueles olhos, né? De ler o livro com aqueles olhos. Olha o que o meu cônjuge deveria estar fazendo. Eu achei extremamente pertinente isso que ele falou. Isso acontece muitas vezes em casos que a gente orienta os irmãos da igreja, né? Nós temos que nos amar uns aos outros, nós temos que nos preocupar uns com os outros, nós temos que buscar conhecer, saber a necessidade do irmão, buscar saber o que o irmão está precisando. E aí você vira as costas, a pessoa começa daqui uns dias a falar assim: ó, pastor, tá difícil a situação. O senhor trouxe aquela pregação lá de que a gente tinha que se preocupar com a necessidade dos irmãos. Não tem ninguém se preocupando com as necessidades. Não tem ninguém que sabe o que eu estou passando. Cadê? Aí o que acontece? A pessoa inverte o ensinamento, ela inverte o discurso. É maligno porque é o nosso coração pervertendo a palavra de Deus. A palavra de Deus foi: você tem que se preocupar com o irmão, você tem que amar o irmão, você que tem que correr atrás do irmão. Aí o irmão fala assim: ó, ninguém está correndo atrás de mim. O que está acontecendo? Essa igreja está em pecado. Olha que loucura que é. E é algo que nós fazemos continuamente no casamento. Não é isso? Esposa, você não está fazendo para mim o que a palavra de Deus ordena que você faça por mim. E a esposa vira para você, para o marido, e fala: marido, você não está falando por mim o que a palavra de Deus ordena que você faça por mim. E aí vira o quê? Vira uma briga de santo, né? Mais alguém, irmãozinhos? Amados, eu quero comentar. Essa é uma passagem muito interessante, que quando eu li pela primeira vez eu não consegui entender, soou como uma falsa humildade, né? Quando Paulo fala lá em 1 Timóteo 1,15, que ele é o principal dos pecadores. A primeira frase do versículo nós aceitamos bem, né? Ele fala: fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, Jesus Cristo veio salvar os pecadores. Fala, é isso aí mesmo. Ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Sou? Talvez colocasse um fui, nós poderíamos aceitar, mas de fato ele é o principal dos pecadores. Aí o Dave comenta mais lá na frente, na página 32, ele fala assim: Paulo não estava tentando comparar-se objetivamente com todas as outras pessoas, mas ele vai mostrar que Paulo estava comparando-se a si mesmo com Deus, com Cristo, conhecendo a quem ele era, porque primeiramente ele conhecia quem Deus era. Eu lembrei da palavra também que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10 e o versículo 12. Paulo diz assim: pois não ousamos igualar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, né? Se elogiam a si mesmos, se gabam das suas qualidades, das suas competências. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Isso aqui é um pecado típico nosso. É um pecado que eu tenho visto ultimamente muito em mim. Quando eu olho para a situação de outros irmãos, eu e o pastor Josué costumamos tratar de alguns pecados que surgem na igreja, e eu falo: olha, o pecado daquele irmão, olha o pecado daquele outro irmão, e continuamente, por tratar do pecado do outro, você sutilmente, o seu próprio pecado lhe engana a fazer você se achar melhor do que o outro. Você se achar que você não é o pecador que precisa ser tratado. Você é um pecador, assim, de nome, né? Assim, muito por longe, mas um pecador que não precisa ser tratado, que só trata os outros. Não, eu sou para tratar os outros. Eu sou para tratar o pecado do outro. Aí a gente traz isso para o casamento. Não, eu não tenho pecado. Eu tenho que tratar o pecado da minha esposa. Eu tenho que agir como sacerdote aqui no meu lar e tratar do pecado do outro. Então, eu penso que essa verdade é como o pastor Josué tem falado continuamente, não é uma verdade só para o casamento, é a essência da fé cristã.
E quando isso nos falta, meus irmãos, nosso cristianismo é terrivelmente defeituoso, para não dizer falso. Então, que nós possamos continuamente nos aperceber disso. Não nos comparar uns com os outros. Isso vai mostrar que nós não temos nenhuma sabedoria. Mas nós possamos comparar-nos com Cristo, sermos humilhados, e como foi dito aqui, que essa humilhação nós vamos saber que é verdadeira quando ela não fazer com que nós fiquemos olhando no espelho, né? Nós possamos olhar para a cruz, para Cristo. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus, pessoal. É exatamente isso. É o risco que nós corremos. Por isso que Paulo fala, quem está de pé, veja que não caia. É impressionante como que nós, olhando o pecado do irmão, a gente passa a falar assim, como que pode? Não é isso? Nós, olhando o pecado da nossa esposa, como que pode uma esposa fazer um negócio desse? Como que pode? E aí você não está vendo quem você é? Que loucura que é essa? Então, a graça e a misericórdia que é exigida de nós para com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, é muito grande, porque nós somos alcançados por uma graça e uma misericórdia extremamente imensa, infindável. Então nós somos exigido de nós que nós tenhamos misericórdia dos nossos cônjuges. Mais alguém, irmãos? Irmãos, pegando o gancho aí desse ponto que o Kaique levantou, o pastor William comentou, o pastor Josué, muito importante. Eu fiz até aqui umas anotaçõezinhas, porque nós percebemos claramente que quando nós encaramos exatamente a vida cristã dessa forma, de achar que tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, nós temos que usar isso para cobrar dos outros um comportamento cristão e não olhar para nós mesmos e para o nosso pecado, nós percebemos que nós estamos atolados no pecado da justiça própria, e nós já não estamos mais fundamentados na justiça de Cristo. Porque a justiça de Cristo, ela vem por misericórdia, ela vem por graça. Como o pastor Josué já comentou, se essa justiça de Cristo vem por graça, vem por misericórdia, e não por boas obras, por bom comportamento, por bom nome, nem por nada, então nada mais justo do que essa misericórdia, esse amor de Cristo que está adentrando a minha alma, ele se expanda ao meu, ele flua de mim para o meu cônjuge, para que agora eu tenha um relacionamento fundamentado nessa graça e nessa misericórdia, que é baseada na justiça de Cristo, e não na minha justiça própria. Então, eu achei impressionante, e essa, como os irmãos já comentaram, essa é a base de qualquer relacionamento. Se não houver isso aqui, não tem relacionamento. Pode ter aparência de relacionamento, pode ter um certo desempenho artístico de relacionamento, né? Algo camuflando ali, mas não é um relacionamento mesmo, não é um relacionamento de acordo com o que a Bíblia mostra que é relacionamento. Então, eu achei importante demais e maravilhoso. Amém, Ricardo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Mais alguém, irmãos? Vamos, amados irmãos. Os irmãos não estão muito animados hoje, é? Eu tô achando que vocês não gostaram muito da mensagem, né? De que vocês são o pior dos pecadores, né? Nos envergonha, né? Esse que é o problema. Realmente, meus ancestros, realmente. Nos envergonha. Mas como a gente viu, ao mesmo tempo, deve nos alegrar e nos encher de gozo e regozijo. Porque Jesus Cristo veio salvar quem? Pecadores. E se nós não fôssemos pecadores, nós não seríamos alvo da graça dele. Então, que nós nos regozijemos, porque ele veio nos salvar. Cada um de nós, por pior que sejamos. Alguém mais, irmãos?
Pastor, eu achei muito interessante esse capítulo, né? Porque realmente, como nós sabemos, ele é muito confrontador, né? Quando nós falamos de pecado, a doutrina que envolve a relação à santidade e o contraposto, o pecado, nós sempre nos colocamos na posição de pecadores, ficamos indesculpáveis. Então, sempre quando lemos, né, não temos para onde correr. Somos alvejados de todos os lados por nós mesmos. A nossa consciência simplesmente nos acusa em todos os lados. E por um certo momento, como o irmão Celso disse, nós nos pegamos falando, rapaz, misericórdia, rapaz, Senhor, tem misericórdia. Por um lado, que a graça que, como o senhor disse, é que isso é maravilhoso. Por exemplo, quando ele diz na página 34, que quando um pecador se depara com essa situação, depravado, humilhado, tem que ser condenado. Quando ele olha para Cristo, ele vê graça e misericórdia, e ali, na morte de Cristo, ele é absolvido. Isso traz alegria, por mais que o pecado em nós produz choro, um amargo, algo bem triste. Por outro lado, quando nós deixamos de olhar para nós e olhamos para Cristo, o nosso coração se enche de alegria. E isso é maravilhoso, né? Porque se nós, como eu disse no contexto passado, no capítulo passado, que o nosso casamento seja como se fosse uma parábola, se nós sempre levarmos desse jeito o contexto dentro do nosso casamento e olharmos como uma parábola do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, não nos vangloriaremos em nossa vida conjugal, não apontaremos os pecados externos das nossas esposas, não apontaremos sempre os problemas exteriores, mas partiremos de um ponto onde apontaremos principalmente os problemas interiores. Porque isso que o Cristo ele veio fazer. Deus não enviou Cristo ao mundo para tratar de uma maneira superficial o problema do pecado, para tratar a religiosidade dos fariseus, para tratar o problema teológico dos saduceus, de todas daquelas pessoas que estavam naquela época, dos governantes. Deus não veio melhorar a situação do povo judeu, do povo romano, mas ele simplesmente veio salvar pessoas do maior problema, o problema que vai mandar Satanás para o inferno, o problema que vai mandar os anjos para o inferno, o problema que vai mandar milhares de seres humanos para o inferno. Deus enviou Deus para salvar aqueles a quem ele escolheu do pecado. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que, se começar a ser refletido no nosso casamento, nós nunca olharemos para o problema como algo exterior, por mais que ele possa se refletir na exterioridade da minha esposa, na exterioridade dos meus filhos, mas principalmente eu sempre olharei, ou numa base de uma condição, eu sempre olharei primeiro para dentro de mim, pois o podre, o ladrão, o traidor está aqui dentro. E isso Cristo mostrou na cruz. Porque se não fosse assim, muitas pessoas falavam que o problema foi quem? Foi Jesus, por isso que ele foi morto. Mas em Cristo nós estamos crucificados com ele. Então nós sempre apontamos para quem? Para Cristo. Quando apontamos para Cristo, apontamos para nós. Isso é fantástico. Nós somos o problema. Nós precisamos ser alvejados por Deus todos os dias. Para que de nós, sendo alvejado pela misericórdia de Deus, nós possamos agora deixar essa cachoeira de misericórdia correr dentro dos nossos lares, a vida das nossas esposas. Eu achei isso fantástico. Desde o capítulo passado, viver o nosso casamento como se fosse uma parábola. Qual parábola? A parábola que aponta a vida do Salvador, da obra de Deus na vida dele para com os pecadores. Eu achei isso muito bom e está se refletindo aqui. E é confrontador, literalmente, mas que o Senhor, como foi dito, o Senhor possa nos moldar com a sua infinita graça a não sermos só faladores, a não sermos meros
espectadores dessas coisas maravilhosas, que isso fique ruminando na nossa cabeça. Eu falo por mim, irmãos, eu falo por mim, que o Senhor vem me ajudar a amar mais a minha esposa e sempre reconhecer num ato de inferioridade, mas não num ato de inferioridade a qual possa ser omisso. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Porque nós podemos também entrar por esse outro erro, mas não é esse o ponto, né? Mas que nós possamos entender de uma maneira assim clara, como Cristo, que deu a vida pela sua igreja. Não era Cristo o problema era a igreja, né? Mas nós sabemos que é totalmente o contrário. Em Cristo, muitas vezes nós temos que reconhecer que nós somos o problema, mas o benefício é para o nosso cônjuge. Amém? Deus abençoe. Amém, Ken. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, exatamente isso. Você está tocando um ponto interessante. Isso não traz justificativas para sermos omissos. Então, nós, homens, ainda temos sobre nós a responsabilidade de pastorear nossos esposos e nossos filhos. Então, isso não é fazer vista grossa para os pecados deles e falar assim, não, eu que sou pecador, eles são santos. Não, não existe isso. Certo? Existe um meio de nós enxergarmos-nos terrivelmente pecadores, o principal dos pecadores, mas ainda assim, como Paulo, assumir a sua função de apóstolo e exortar as igrejas, exortar os irmãos. Então, nós podemos sim assumir essa posição de principal dos pecadores, mas nós continuarmos sim na nossa função de marido, sacerdote do lar, exortando nossas esposas. As esposas, a mesma coisa, com os maridos, ajudando-os a enxergar seus pecados. Então, uma coisa não anula a outra, e o autor vai mostrar isso melhor lá para o final, no decorrer do livro. O Kaique queria que eu adiantasse, mas não vou adiantar esse assunto, não. Mais alguém, irmãos? Vamos, amados. Ânimo. Vai lá, Danilo. Fala aí alguma coisa, Danilo. Irmãos, Fala, Dani. não, Dani não, Edmilson. Fala, irmãozão. Graça e paz a todos, irmãos. Eu acho que o Kenny, pegando um pouquinho do Kenny, eu acho que o Kenny falou um pouquinho aí da página 39 e 40, no sentido de, ele fala que o nosso pecado, apesar do nosso pecado, somos filhos do precioso Pai, ou seja, o pecado ele não é um motivo, né, quando nós pecamos, de fazer com que nós venhamos a se entristecer profundamente ao ponto de nos desanimar. Então, isso aí eu queria colocar para os irmãos aqui, porque talvez seja uma dificuldade minha, né, de entender perfeitamente isso, né, o que acontece comigo, né, mais particularmente falando. Acontece que quando acontece um pecado, né, me entristece muito ao ponto de desconsiderar, assim, praticamente, né, não diretamente, eu tenho essa consciência, mas me entristece profundamente, ao ponto de desanimar, né? É uma coisa que eu sei que o próprio pecado, ele não anula o que Cristo fez por nós, né? Mas me deixa assim numa profunda tristeza, desânimo, ira comigo mesmo, e interfere mais ainda, né? E aflora outros pecados, né? Atinge outras pessoas, até as pessoas que estão ao meu lado, né? Porque ele fala assim, no comecinho da página 40, ele vai falar assim: uma avaliação sensata de nossa condição pecaminosa não impede essa obra, né? Que é a obra que ele cita acima. Antes, celebra. Então, é um pouco do que o Kenny falou e do que ele está falando aqui, citando, né? Que o pecado não nos deve
afetar nós ao ponto de deixar-nos tristes. Ou seja, a obra, o que Cristo fez por nós, nada pode apagar, né? Nada pode cancelar a salvação em Cristo Jesus. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho de trabalhar isso em minha mente, né, em meu coração, porque ele citou aqui e eu me vi, né, refletir, lembrei que quando o pecado, né, vem à tona, até mesmo com o próximo, né, com a esposa, tal, filhos, e isso me deixa, ao invés de lembrar, de se arrepender profundamente, lembrar que Cristo fez por mim, por nós, né, que somos perdoados tanto dos nossos pecados passados como os nossos pecados presentes e futuro, me entristece. Não sei se os irmãos entenderam aí, eu até gostaria de um conselho, esclarecimento da parte dos irmãos, dos pastores aí. Amém? Amém, Edmilson. Eu estava falando aqui com o Kaique, quando nós nos entristecemos e essa tristeza nos leva para Cristo, é uma tristeza que provém de Deus, uma tristeza santa. Quando nós nos entristecemos e essa tristeza é devido a como eu posso dizer, a uma frustração de você mesmo, é uma tristeza carnal, uma tristeza mundana. Por quê? Porque aí que vai mostrar para você o que está realmente no seu coração. Eu acho fantástico esse livro, porque quando ele fala sobre... Santidade pela santidade. Quando ele fala sobre teologia, qual é a sua teologia? Não é a teologia que nós estamos estudando, não é a teologia do livro que nós estamos lendo, não é a teologia que está aqui na nossa cabeça. É a teologia que está no nosso coração e que rege nossas ações. Essa teologia que importa. Essa teologia que nos faz viver o evangelho na prática. Então, que teologia tem sido a nossa? E aí que fica evidente nessas nossas ações, entendeu? Qual é a teologia que está regendo a sua vida? Ou seja, se você se entristece com a visão do pecado, e esse entristecimento não te leva a regozijar-se em Cristo Jesus, o Senhor, isso significa o quê? Que essa tristeza provém de você mesmo, de uma frustração com você mesmo. Você ficou desapontado consigo mesmo. Porque você estava confiando no quê? Na força do seu braço. Você estava confiando no quê? No seu desempenho. Você não estava confiando na obra de Cristo. Esse é o ponto. Entende? Agora, quando essa tristeza, porque deve ser uma tristeza, Paulo não falou assim, eu sou o principal dos pecadores com um sorriso no rosto. Mas é ser hipócrita. Ele falou com verdade, né? Como realidade. Aquilo era real para ele. Ele não estava dando uma de falsa humildade. Entende? Aquilo era real para ele. Então, quando nós falamos assim, nós estamos tristes, aquilo que foi lido em 1 Coríntios 7, a tristeza que vem de Deus, ela produz o quê? Arrependimento. E esse arrependimento, ele só é arrependimento quando nós olhamos para Cristo. Esse é o ponto. Se a tristeza não me leva a olhar para Cristo, eu estou olhando para quê? Para a força do próprio braço. Eu não estou vivendo na confiança na obra de Cristo, estou vivendo na força da lei, na confiança do meu braço. Quando esse arrependimento, e aí já não é arrependimento, quando estou confiando no meu braço, já é um remorso. Não consegui, de novo. Agora, o arrependimento, ele vem de uma tristeza, mas que nos leva a olhar para Cristo. E aí, uma vez arrependido, olhando para Cristo, nós temos o quê? A alegria, paz, vai nos levar a uma celebração do que Cristo fez por mim, apesar do miserável pecador que eu sou. Entendeu? Quer comentar alguma coisa, William, nesse sentido? Olha, eu acho que a sua explicação foi muito boa, pastor. Só para o Edmilson ele discernindo que, às vezes, nem sempre a gente consegue, depois dessa alegria, ser conduzido a Cristo. Às vezes tem um período que você fica ali meio que chafurdando no lodo sem conseguir encontrar Cristo. Um período assim, de convicção de pecado, isso aconteceu muito com o Bani. Ele passou meses e meses só ali chafurdando o seu pecado, só conseguia ver condenação, não conseguia olhar para Cristo. Então, é discernir o que está acontecendo, se essa tristeza é segundo Deus ou a tristeza carnal, como o pastor Josué descreveu. Finalmente, a tristeza segundo Deus vai nos conduzir a Cristo. Amém, glória a Deus.
Entendeu, Edmilson? Foi satisfatória a explicação? Foi sim. A preocupação, né? A gente tem um lado de não se acomodar com o pecado, né? Porque o pecado entristece a Deus, é uma ofensa a Deus, né? Então, por outro lado, nós não podemos ser legalistas. Eu acho que é mais ou menos, né, nesse ponto. Ou legalista, ou a gente cai no legalismo, ou no antinomianismo, né? Então, esse ponto aí que mais ou menos eu entendi aí que vocês querem dizer também, né? Que o arrependimento, né? O arrependimento tem que levar a lembrar de Cristo, a Cristo, né? Exatamente isso aí. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu lembrei muito também de quando Caim mata Abel, e aí Deus fala, o que você fez com seu irmão? Aí pronuncia os castigos sobre ele, ele fala assim, é maior o meu pecado do que possa ser perdoado. Isso. Então, assim, a impiedade dele se mostrou dizendo, meu pecado é tão grande que nem Deus pode perdoar, né? Então, não vamos achar que nossos pecados estão além, embora haja tudo isso que o Edmilson falou, de ter essa tristeza, mas vamos sempre manter, nós que já temos crido no Evangelho, manter Cristo diante dos nossos olhos, não nos privar da graça de Deus, né? E também não fazer dessa graça de Deus digamos assim, algum atenuante para o pecado, né? Nós estamos sempre desequilibrados. Vamos olhar para a cruz que nós mantemos o equilíbrio. Amém, irmãos. Amém, pastor. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Mais algum comentário? Podem falar, irmãos. Pastor, eu vou querer... Lembrei aqui, estava conversando com a Yasmin, a gente conversa bastante sobre isso. Uma vez eu estava começando a leitura do meu livro e a minha avó entrou no quarto, ela falou assim, que estava no título, né, de pecadores, ela falou assim, mas por que Deus só vai salvar pecadores? É como se a gente, eu tiro por base ela, mas muitas das vezes nós, né, a gente tem que entender que, como que eu posso dizer? Muitas das vezes a gente não se sente um pecador muito assim, não, eu não sou pecador, eu sou bom. Que nem diz no folheto, né? E eu tinha muitos exemplos em casa mesmo, antes de eu me converter, sobre quando meu pai e minha mãe, eles terminaram muito cedo, eu tinha acho que 3 anos de idade, mas só que eu lembro muito nítido deles brigando, e é o que a Yasmin estava me lembrando aqui. É sempre um querendo jogar pro outro. Ah, mas você não me deu atenção. Ah, mas você não era presente. Ah, mas você não fazia isso, mas não fazia aquilo. Eu acho que a maior dificuldade nossa é de olhar assim e falar assim, meu, me perdoa, eu sou muito falho com você, eu quero melhorar, eu vou melhorar. E é o que é o que o pastor falou, é o que o irmão Edmilson falou, é de olhar para a pessoa e confessar o quão falho nós somos, que acho que é a maior dificuldade que a gente tem, né? De olhar e falar assim, me perdoa, porque eu sei que eu não sou bom, mas através do evangelho, a gente, sabe, a gente vê que tem salvação. E até uma vez, quando eu fui na casa do pastor, eu falei, pastor, né, se a gente vai se lembrar ou não de quando a gente for salvo. E o pastor falou que sim, nós vamos lembrar, porque a gente vai chegar lá e vai olhar e vai falar assim, meu, foi pura graça eu estar aqui. A gente não tem como, por si só, olhar para nós e falar, meu, eu mereci, bater no peito e falar, eu mereci estar aqui. A gente vai saber que foi pura graça. Entendeu? Tipo, acho que esse é o centro do capítulo que fala sobre isso, né? Da gente olhar e reconhecer isso em nós, né? De olhar para o próximo e falar, meu, a gente vai trabalhar em conjunto, de acordo com o que o Evangelho diz, não nós mesmos achamos, né? Porque se a gente for basear por nós e deixar a Bíblia de lado, esquece. É um trabalho que nunca vai ter resultado. É a luz das Escrituras mesmo e reconhecer que a nossa natureza é pecaminosa e ver que nós necessitamos de Cristo todo santo dia. Porque o pecado, por mais que a gente se batize e vai para a igreja todo domingo, o pecado ele está vivo em nós enquanto a gente estiver aqui, né? Não tem jeito. É isso, pastor. Amém, Danilão. É isso mesmo, irmão, é isso mesmo. E eu vejo, irmãos, que a gente tem que tratar esse assunto com muito temor, sabe? Porque a gente pode ser... Nós podemos ser superficiais suficiente para olhar e falar assim, nossa, mas é mesmo. Tem lógica. Para eu viver bem com meu irmão, eu tenho que reconhecer meu pecado e pedir perdão. Nossa, é a coisa mais fácil do mundo. Não é assim.
Não é assim. Essa relação de você se ver o pior, o principal dos pecadores, está relacionado, irmãos, com aquilo que Jesus fala com os discípulos em Lucas 9. Ele diz, aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Então, não deixa de ser o quê? Um negar a si mesmo e um tomar a cruz. Então, esse momento de você reconhecer que você é o principal dos pecadores, você se vê pecador no meio do conflito e pedir perdão, é doloroso, é dolorido, é sinônimo de morte, é morrer. A gente acha que é muito fácil. Nossa, encontrei a fórmula, que legal, é só isso. Então, não é só isso. Não é só isso. Na hora do conflito, no momento do conflito, que você acha que você tem razão, que você acha que o outro é o culpado, é quase impossível. Se não fosse a misericórdia do Senhor Deus. Muitas vezes é mesmo culpado. Isso. Porque muitas vezes o outro realmente é culpado, mas você vê que o seu pecado supera o pecado do outro, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Você pede perdão. É um ato de morte, um ato de mortificação. É um ato de você catar a cruz, colocar nas suas costas, negar a si mesmo e ir no sentido do Calvário. Fazer a trajetória que Cristo fez. Então, achar que é simples é ser superficial, é ser inocente. Não é simples. Então, a gente tem que pedir o quê? A gente tem que se arrepender, pedir ao Senhor misericórdia, porque senão a gente começa a tratar, a gente vai voltar a tratar do quê? De meios santos com intenções impuras. De meios santos com intenções legalistas. E aí você só vai meter os pés pelas mãos. E você vai fazer aquilo que o próprio autor disse naquele texto que nós vemos na página 38. Você vai forjar uma confissão. Por quê? Porque você fala assim, é a melhor maneira de resolver o problema. Se eu pedir perdão, acabou o conflito aqui. Vai todo mundo dormir em paz, tranquilo. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu conversei com a Tamires e nós combinamos. Amor, não vamos para a cama sem resolver os problemas. Amém? Amém. E nós começamos a fazer isso. Um belo dia eu estava com sono e falei assim, ó, eu confesso, eu pequei. Deixe para a cama, por favor. Nós somos miseravelmente nós pecadores. A gente perverte tudo. Tudo. Então, até pecado confessado, dá para você saber se a pessoa pediu perdão, sinceramente, tendo arrependimento, com fruto de arrependimento, ou se aquele pedido de perdão foi só para, vamos acabar com esse assunto de uma vez? Vamos, ó, me perdoa, acabou, tá resolvido, tá bom? Então, a gente corre muito risco, irmão, que o Senhor nos guie nessa trajetória. Amém? Ó, cai pra lá. Ninguém mais, irmãos. Alguém mais quer comentar? Fale agora ou cale-se para Eu não sempre. sei se o autor ele vai usar. Graça e paz, pastor. Graça e paz, Wesley. Manda ver. Estão me ouvindo aí? Então, eu estava meditando aqui em Mateus 5. O que você disse agora aí sobre Lucas 9 também veio bem ao encontro. Nós vemos que a característica de uma pessoa que ela realmente se vê como o principal dos pecadores, o Senhor Jesus fala em Mateus 5, no começo do Sermão do Monte, que são aqueles que são humildes de espíritos, pobres de espírito, que reconhece a si mesmo os seus pecados, e a partir daí ele se lamenta, ele chora pelos seus pecados, ele procura a mortificação dos seus pecados, procura viver uma vida agradável a Deus, e com isso ele vai se tornar uma pessoa que é mansa, humilde, misericordiosa. Ela vai olhar para outra pessoa, para o seu próximo, com olhar de misericórdia, com humildade, vai fazer com que você leve essa pessoa a Cristo, né? Então nós vemos que muitas das vezes é erro nosso, de nós homens, muitas das vezes, não levar a nossa esposa, a nossa casa a Cristo, e muitas das vezes deixa de fazer com que essas bênçãos que muitas vezes nós alcançamos, não passamos para as nossas famílias, né? Então, é muito egoísmo nosso. Eu vejo que muitas das vezes eu aqui em casa, a Andressa chega a confessar os pecados dela, eu vejo que o Senhor, pela graça e misericórdia, me leva a levar ela a Cristo, e muitas vezes eu deixo eu de confessar os meus pecados também. Então, isso é um grande egoísmo, um grande orgulho, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos leve
a não somente olhar para o pecado dos nossos cônjuges, tentar fazer com que nós levemos os nossos cônjuges a Cristo e deixando de lado o nosso pecado, para que os nossos pecados ficam ocultos, né? Então é isso que eu queria falar. Amém, Wesley, amém. Glória a Deus, irmãos. É isso aí. Quer falar uma coisa, Caí? Mais ninguém, irmãos? Podemos encerrar? Pastor, eu queria fazer um último comentário. Eu achei... Faça, amado irmão. Fique à vontade. Amém. Amém. É uma parte que liga muito ao que o Wesley falou e é muito importante. Aqui na página 32, o autor ele fala bem assim: Paulo estudava o seu próprio coração. E aí ele coloca um trecho antes disso, mostrando que quando Paulo se dizia o maior dos pecadores, ele estava dizendo mais ou menos assim, ó: olha, conheço o meu pecado, e o que tenho visto em meu próprio coração é tenebroso e terrível. É orgulhoso, egoísta, autoenaltecedor e se rebela contra Deus de um modo mais consistente e regular do que já vi no coração de qualquer outra pessoa. Ou seja, a visão que ele tinha de pecado não era uma coisa assim banal, uma coisa superficial, mas quando ele se enxergava como o maior dos pecadores, era o maior mesmo. Eu não conheço outro que tenha essa mesma capacidade de fazer isso que eu faço. Por quê? Porque o que a gente percebe é uma obra do Espírito Santo mostrando para ele, de fato, que ele é um grande pecador. Porque a gente não tem condição de enxergar isso aqui em nós sem o auxílio do Espírito. E aí o ponto que eu gostaria de destacar era esse: Paulo estudava o seu próprio coração. Como é que ele conseguia se enxergar como o principal dos pecadores? É porque quando ele lia a palavra de Deus, estudava, ouvia as mensagens, os ensinos de Cristo, ele parava e refletia e analisava a sua vida. Então, uma prática muito esquecida nos dias de hoje, que os puritanos usavam com muito zelo, era a prática do autoexame. Eles sempre se examinavam à luz daquilo que eles tinham acesso da revelação da palavra de Deus, né? Então, é somente assim que nós crescemos mesmo em conhecer a vileza do nosso coração e, consequentemente, né, nos alegramos mais em Cristo, porque a nossa alegria não está dentro de nós, mas ela está fora, né? Ela está em Cristo. Então, eu gostaria de fazer esse comentário, que eu acho muito pertinente. Eu acho que é algo que é essencial também para nós, né? Para a gente, desse modo, a gente vai olhar mais para nós e não para o cônjuge, né? E assim o Senhor vai nos dar graça. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Muito bom. Vamos encerrar então aqui. Irmãos, há 2 semanas atrás eu falei de trocarmos a data, tirarmos a sexta-feira. Nós vamos ver o que vai fazer ainda. Nós vamos continuar falando de sexta-feira, porque em alguns aspectos está sendo bom, em outros aspectos está sendo ruim, atrapalhando. Mas vamos pensando com o que a gente faz. Ou direitinho com o pastor William, com os diáconos, porque pegar um dia e um horário que ajude todo mundo fica meio difícil. Mas vamos ver como a gente consegue fazer. Amém, irmãos? Vamos continuar assim por enquanto. Meus queridos, semana que vem, com a graça do Senhor, sexta-feira, capítulo 3 do livro, vamos estudar, vamos ler para que a gente possa participar mais ativamente. Amém, irmãos? Sem leitura dinâmica. Amém, pastor. Não. Isso. Semana que vem, feriado só segunda e terça de carnaval. Não pulem, tá bom? Literalmente. Jamais. Jamais. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, viu, meninos? Saudade. Tchau, irmão. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Ô, tanto de Tchau, criança tchau. aqui, gente. Essa família é muito unida. Tchau, Deus abençoe. Eita, que a gente. Olha o desenho do trem. Olha o desenho. Pode subir a Olha o guarda da máscara. CPTM aí, André. Olha a Belinha. Olha o guardinha aí, ó. Levantar a máscara aí, rapaz. Mais 3 aí,
Tchau, meus irmãos. Bota no assento de Boa Deus lá. noite a todos. Deus abençoe. Olha, aí você Tá grávido. não tá grávido não, rapaz. Olha o André tá vindo do médico. Tchau, amiguinhos. Tchau. Vai cair! Vai cair no... Aí. Vai, 3, 4, 5, 6 e...